Senhores telespectadores, visitamos hoje uma exposição notável, uma exposição extraordinária, que eu nunca acreditei que fosse possível realizar. Vieram a Lisboa as famosas tapeçarias de Pastrana. São elas que estão aqui à nossa volta, nesta sala, as 4 grandes tapeçarias que descrevem e glorificam uma vitória portuguesa em África, a conquista da cidade de Arzila em 1471. É um ponto mais alto da expansão portuguesa no Norte de África e alguém, não sabemos, eu penso que seria o Dom João II, mas posso estar enganado, mandaram representar isto em grandes tapeçarias de tamanhos formidáveis. As tapeçarias, as maiores, têm 10 metros de comprido. Não era costume. Também não era costume fazer tapeçarias sobre batalhas. As tapeçarias eram sobre mitologia, quadros da lenda greco-romana ou sobre coisas religiosas, coisas da Bíblia e do Evangelho. Agora, uma tapeçarias gigantescas para mostrar uma batalha nunca se tinha feito. É, portanto, uma peça única no mundo. Hoje estão aqui, como vê, hoje estão aqui. Mas atualmente elas pertencem à Colegiada de Pastrana, é uma igreja em Pastrana, no distrito de Guadalajara, em Espanha, e lá estão, não sabemos desde quando, nós só demos por elas em 1912, foi o José de Figueiredo que as encontrou, mas estão lá, pensa-se, desde o século XV. Esta conquista da cidade de Arzila mete-se dentro do projeto português da formação de um império no Magrebe, um império no Norte da África. O primeiro passo para isso deu-se em 1415, com a tomada de Ceuta, e foi um passo fácil. Dom João I julgava que não, preparou um grande exército, uma grande armada, muitas armas, muita gente. Quando chegou lá, viu que era uma cidade neutra, uma cidade aberta, que não estava preparada para a defesa e, portanto, aquilo foi entrar, destruir e matar. Depois disso, Dom João I ficou sempre com a ideia de continuar a fazer conquistas na África. E à hora da morte, rodeado pelos filhos, menos pelo infante Dom Pedro, que não quis lá ir, disse-lhes que continuassem a Guerra da África. O texto diz, e disto foram as derradeiras palavras que bem nos pôde dizer, que muito nos constrangiam a proceder nesta matéria. Quer dizer, morre a pedir aos filhos, vão à África, vão conquistar a África. É um dever de consciência. E realmente o filho, Dom Duarte, que lhe sucede, aceita isso como uma ordem paterna, prepara um exército e todo o seu reinado se limita à preparação de um exército, contrata contingentes estrangeiros, compra armamentos, conta navios, faz um esforço enorme e manda o exército português a conquistar Tanger. É em 1437, mas a conquista de Tanger resulta numa tragédia. O comandante era o infante Henrique e o comandante devia, enfim, cair sobre Tanger como uma águia e de surpresa tomar conta da cidade. Ele não fez isso. Foi desembarcar a Ceuta, depois foi a pé com a artilharia, com os carros, pelo Atlas, com aquelas montanhas pavorosas, até Tanger. É claro que demorou semanas e durante todo esse tempo os tambores de guerra soaram pelo Magrebe fora e vieram milhares e milhares e milhares de guerreiros. Quando lá chegou o infante Dom Henrique com o seu exército, já lá estava um grande exército para o receber. Ele viu-se cercado, sem comida, sem água, sem possibilidade nenhuma,
E para escapar, a salvar o resto do exército, teve que fazer um acordo. Vocês deixem vir embora, que eu em troca entrego a cidade de Ceuta. Ceuta, entrego, pronto. E a gente salva a vida, entregamos Ceuta. Simplesmente prometeu, mas não cumpriu. As cortes não concordaram, Ceuta era portuguesa e, portanto, não concordaram com a entrega. O rei morreu nessa altura, morreu misteriosamente. Diz um cronista que morreu de desgosto, diz outro que morreu de peste. O certo é que morreu na altura certa, morreu na altura boa para lhe suceder no trono alguém. Naturalmente devia ser o filho. O filho é que é o Dom Afonso V. Eu estou-lhes a falar na época de Dom Afonso V. Ele está aqui representado em toda a parte, na sua grande conquista, que é Arzila, mas o filho tinha só 6 anos. Com 6 anos, ninguém pode reinar. E, portanto, o rei, ao morrer, escreveu que ficava regente a rainha-mãe, Dona Leonor. Mas, mal o rei morreu, o infante Dom Pedro disse, não pode ser. Reúne o conselho, quem fica regente são os 3 infantes, Dom Pedro, Dom Henrique e Dom João. A rainha não se resignou, há um princípio de guerra civil, a rainha é vencida, a rainha é expulsa de Portugal, a rainha é perseguida no seu exílio, a rainha morre envenenada em condições misteriosas. Entretanto, o menino, 6 anos, é criado aqui sem pai, sem mãe, é criado, enfim, até fazer 14 anos, idade de reinar, mas quando chega aos 14 anos, o tio, regente, infante Dom Pedro, não está muito disposto a entregar-lhe o governo. Talvez porque sabe que o pequeno não tem grandes condições para governar. O pequeno não é muito dotado, não é? E, portanto, há um período de intrigas, de lutas, de violência. Há uma história aí muito complicada, é que o Dom Pedro tinha em Coimbra um arsenal de guerra, armas compradas pelo Estado para uma guerra que não chegou a haver com os infantes de Aragão, e ele arrecadou as armas em Coimbra, no palácio dele. Depois mandaram-lhe devolver as armas ao Estado e ele disse que não, precisava delas para a sua defesa. É com essas armas que ele sai de Coimbra, avança sobre Lisboa, chega às portas da cidade, mas aí é interceptado pelas tropas reais. O rei estava em Santarém, no sítio de Alfarrobeira. Nós passamos lá hoje todos os dias, é aquele sítio onde estão as portagens de Lisboa. Em Alfarrobeira encontram-se os 2 exércitos e um besteiro mais atrevido aponta para o regente e mata-o, atravessa-o com um tiro de besta. Bom, acabou a guerra, o partido dos fidalgos apodera-se do rei e a partir de então o rei tem um sonho. África, cavaleiro. É curioso, por esta altura também, é que acaba no mundo a Idade Média. Os turcos, com o seu imenso poder, que é toda a Ásia, atacam a cidade de Constantinopla. Constantinopla é o último baluarte da cristandade. Essa cidade é atacada muitas vezes, mas defende-se, mas finalmente, no ano de 1453, cai. Cai, isso provoca uma emoção enorme em toda a cristandade. É a primeira fatia da Europa que cai o poder dos turcos. O Papa apela para os reis cristãos e dizem: ajudem-me a evitar esta invasão. O único rei cristão que lhe diz: sim senhor, eu ajudo,
é o jovem Dom Afonso V de Portugal. Diz, esse promete, eu mando-lhe 12.000 homens a servir durante um ano. Mas o Papa, os outros príncipes não disseram nada. O Papa morre, a cruzada não se fez e o nosso rei usou o exército que já estava organizado para partir para a cruzada, organizou-o para ir a Marrocos. E foi a Marrocos onde conquistou a pequena povoação, o pequeno lugar de Alcácer-Seguer. Alcácer-Seguer é um lugar sem importância nenhuma, fica assim numa praia cá embaixo. Os portugueses fizeram ali um castelo, instalaram-se lá, mas não podiam sair dali porque atrás ficava uma falésia enorme, lá em cima estavam as forças do Imperador de Marrocos, com um poder enorme, e não deixavam os portugueses pôr pé em Ramo Verde. Tivemos ali cercados nada de anos. Aquilo não serviu para nada. É depois disso que o nosso Dom Afonso V planeia a conquista de Arzila. Esta primeira tapeçaria representa o desembarque. Vê-se além o navio real. Eram muitos navios, diz que eram 400 navios. Eu, sobre esses números, fico sempre cético, mas enfim, eram imensos navios. Diz que levavam 30.000 soldados, também é um número exagerado, realmente é. Nós, em Algesbarrota, só tínhamos 7.000, como é, e era para defender Portugal. Mas aqui não aparecem as ordens monástico-militares. Isso foi um problema que houve. As ordens entendiam que serviam para defender aqui dos mouros, mas não queriam ir ao Norte de África. Houve mesmo um conflito a esse respeito. Realmente não se vê aqui uma única vez a Cruz de Cristo, Cruz da Ordem de Cristo, que era a grande ordem das viagens, dos descobrimentos. Está aqui atrás de mim, bem claro, a cara do rei Dom Afonso V e um pouco adiante dele a cara do herdeiro do trono, Dom João II. Dom Afonso V está coroado, porque era o rei, Dom João II não, e agora dirigem-se para a cidade, que está ao fundo. Não há relação nenhuma entre aquela cidade e a verdade. O cerco durou até que a cidade rendeu-se por falta de alimentos. Quando a tropa regressa a Portugal, dá-se um drama, que é geralmente esquecido. Enquanto eles andaram por lá, quem ficou regente, portanto encarregada do governo, foi a irmã de Dom João II, Princesa Santa Joana, que era 7 anos mais velha que o irmão, e ela, que era regente, pôs logo estado de rainha, fez um palácio, arranjou servidores, e diz-se que se divertia à grande. Eu não sei se é verdade, se não. Essas histórias assim de fraldas e saias, eu nunca sei a verdade. A verdade é que quando chegou o pai e o irmão, falava-se nisso, e foram encontrar no quarto de Santa Joana um sapato ou uma bota de um fidalgo. Foram à procura do fidalgo a quem faltava a bota, cortaram-lhe a cabeça e a rainha foi levada à força dali para Odivelas, onde ficou um ano sem querer ver ninguém. Daí foi para Aveiro. Em Aveiro que está aquele quadro que eu já uma vez mostrei, um quadro que mostra uma mulher desesperada, uma mulher nos limites da dor humana. Parece que aqueles olhos vão saltar em lágrimas de um momento para o outro. É a mulher traída, a mulher abandonada, a mulher enfim, levada para longe e que viveu o resto da sua vida em Aveiro. É Santa Joana Princesa. A partir de então, o rei tem que pensar noutra guerra, a guerra com Castela. O que acontece é isto.
uma irmã do rei era rainha de Castela. Casou com o rei de Castela, Henrique IV. Bom, o rei não tinha, assim, grandes famas. Puseram-lhe a alcunha de impotente. Eu não sei se era impotente, se não. Sei que a rainha tinha um amigo, que era o Dom Beltrão de la Cueva, teve uma menina e o povo começou a chamar a menina a Beltraneja, porque o suposto pai era Dom Beltrão. Devo dizer que isto não tem juridicamente pés nem cabeça. Pater és de cui nupcia demonstrant. O pai é aquele que as núpcias provam. Ela era filha legítima do rei Henrique IV e da rainha de Portugal. O rei, ao morrer, faz testamento e lega-lhe o trono. Portanto, ela é a legítima rainha de Espanha. Simplesmente, a tia, que é a Isabela Católica, não concorda com isso, diz que ela não é princesa, não é filha do rei, e ocupa-lhe o lugar, e o nosso rei, Dom Afonso V, mete-se no assunto e diz que, sim senhor, a menina é que é rainha, ele casa com ela, passa, e intitula-se rei de Castela, e prepara um grande exército em Ronches, reuniu em Ronches, e daí entra em Castela, em 1475. É até curioso que nos documentos sobre a história da Madeira apresenta-se esse documento com a data falsa de 1425. É que o documento tem um buraco de traça, e onde dizia 1475, o leitor leu 1425, leu 50 anos mais cedo. Não, o rei só esteve em Arranjo naquela altura, invadiu a Espanha, foi completamente derrotado na Batalha de Toro. É nessa altura que ele adota a divisa Jamé, e essa divisa Jamé está aqui nas tapeçarias, o que significa que as tapeçarias só são mandadas fazer depois da Batalha de Toro. Bom, depois, portanto, depois de 1436. Isso é importante, porque significa que são uma espécie de, enfim, justificação da glória militar portuguesa. Um grande exército invade uma grande cidade, toma conta dela, gloriosamente, entre trombetas, estandartes, tudo isto é a glória de Portugal. A glória de Portugal para fazer esquecer o desaire de Toro. Não se sabe, eu não sei, e ninguém sabe, como é que elas foram parar a Pastrana. É certo que um português, Rui Gomes da Silva, foi Duque de Pastrana. Essa história do Rui Gomes da Silva é engraçada porque ele foi pequenino para a Espanha, quando o pai fez parte da comitiva que acompanhou a Imperatriz Isabel, que foi casar com o Carlos V, levou aquele menino, ele tinha 6 anos, levou-o. Bom, e ele foi criado sempre em Espanha, como era o único menino da corte. Andou de brincadeira com o bebê que nasceu, Filipe II, gerou-se uma amizade de irmãos, eram extremamente irmãos, era o maior amigo do rei. E o rei foi-lhe dando coisas, fê-lo conde, marquês, duque, príncipe. Ele, quando morreu, já era príncipe de Éboli. Éboli é na Itália, no reino de Nápoles. E nessa altura, o rei de Nápoles era o Filipe II, espanhol. Portanto, ele podia-lhe dar qualquer terra, deu Éboli. E a mulher dele, famosa pela sua beleza, a princesa de Éboli, ficou célebre. Dizia-se que era a mulher mais bonita da Espanha. Eu não percebo como é que isso pode ser, porque ela era cega de um olho e tinha uma pala. Bom, mas mesmo assim, a verdade é que era princesa de Éboli, parece que dormia com o rei,
depois passou a dormir com o primeiro-ministro, depois o rei zangou-se, não gostou, mandou meter os dois na cadeia, isso acabou mal, meteu crimes, é uma história pavorosa da princesa d'Éboli. Mas não há dúvida de que o príncipe d'Éboli foi feito duque de Pastrana. Não se sabe porque é que as tapeçarias lá estavam, mas parece que um neto desse Rui Gomes da Silva deu as tapeçarias ao bispo de Guadalajara para ele enfeitar a colegiada. As tapeçarias foram adaptadas, cortaram-nas, isto aqui, vê-se que foi cortado com uma tesoura e tiraram-lhe pelo menos meio metro, foi cortado para caber na parede. A parede não era tão alta como esta. É um vandalismo que custa a compreender, mas porque isto já nesta altura era considerado um tesouro inestimável. Isto é uma das melhores tapeçarias que há no mundo, do mundo. Pois bem, cortaram este bocado, naquela que está além. Cortaram por cima, cortaram a legenda, pois tinha que caber na parede. Agora, o governo português conseguiu, por empréstimo, e até ao mês de setembro, elas venham a Lisboa e estão aqui expostas no Museu Nacional de Arte Antiga. É um documento de um dos momentos mais gloriosos da história de Portugal. É um documento que ensina muito, mostra os trajes, mostra as armas, mostra os costumes. Se as tapeçarias foram feitas depois de Toro, e foram por causa de Jamé, não foi Dom Afonso V que as mandou fazer. Depois de Toro, Dom Afonso V não mandou coisa nenhuma. Evadiu-se para a França, foi pedir ajuda ao rei Luís XI, o rei não lhe deu, evadiu-se para a Terra Santa para morrer lá, mas o rei mandou-o prender, meteu-o à força para Lisboa. Ele passou 2 anos de tristeza no convento do Varatojo, porque já tinha casado com a Beltraneja, obrigaram-no a desfazer o casamento, foi toda a vida uma tragédia, até que morreu. E esses últimos 2 anos, quem governa Portugal é realmente Dom João II, o príncipe perfeito. Isto, portanto, representa uma tentativa de Dom João II de criar um ambiente de glória à volta das armas portuguesas. É certo que as coisas em Toro não correram bem, mas reparem nisto, vejam em Arzila a glória portuguesa.